Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar de um assunto relacionado à alfabetização. Então, roda a vinheta. Bom, gente, dependendo da idade do seu filho, este assunto é muito importante, principalmente relacionado à questão da alfabetização. Dependendo de qual série seu filho está, ou até mesmo na creche, é muito importante a ajuda dos pais neste período, né? Afinal, os nossos filhos, assim que eles já estão começando a crescer, eles vão passar por um processo de transformação muito rápido e eles estarão aprendendo a todo momento, principalmente com relação à observação. Tudo que eles acabam vendo no nosso dia a dia, eles acabam simplesmente assimilando e aprendendo. Por isso que é muito bom vocês tomarem muito cuidado com aquilo que vocês falam perto das crianças, né? Afinal, hoje em dia tudo que a gente fala, as crianças acabam escutando e possivelmente reproduzindo, né? Então, vocês verificando se vocês estiverem com seus filhos tendo acesso à creche, consequentemente, o processo da alfabetização é feito através de algumas figuras. E muitas crianças têm muito mais facilidade, né, em assimilar desenhos, figuras e gravuras, e fica tudo aqui na cabeça. Posteriormente, ele vai começar a assimilar as letras, até começar a questão do processo de alfabetização, que vai ser a junção das letras, posteriormente as palavras, as frases e os textos. Lembrando, eu não sou nenhum formado em pedagogia, muito menos, né, professor. Eu repasso somente aquilo que eu tenho conhecimento como pai, né? Então, o que acontece? Muitos professores têm uma certa dificuldade hoje em dia justamente porque os filhos não acabam aprendendo nada em casa. E muitos pais acreditam que a escola é quem vai educar o seu filho. Isso é completamente errado. É os pais que têm que educar os filhos para eles aprenderem na escola, né? Então, a educação vem de casa. Então, durante todo este processo que vocês estiverem ensinando os seus filhos, é muito importante vocês sempre acompanharem, né, durante todo o processo educacional dele. Então, sempre reforçando algumas atividades em casa também. Principalmente agora, né, nessa questão da pandemia, muitas crianças tiveram muitas dificuldades em aprender com os pais em casa. Pois existem muitos pais que não têm a educação que nós tivemos, né? Tem certas dificuldades em mexer no celular ou até mesmo entender os exercícios que foram repassados para os seus filhos fazerem em casa. Então isso é muito complicado, né? Então depende da realidade de cada um. Porém, se você tem a capacidade e o estudo necessário, né, é muito importante você sempre acompanhar o estudo do seu filho muito mais perto, né? Porque consequentemente você vai saber como está o processo de desenvolvimento dele, quais são as dificuldades que o seu filho vai ter justamente com relação à formação de frases, até ele aprender a ler, né? Quando eu era criança eu tive muita dificuldade nessa questão de aprender a ler e escrever. Então um dos estímulos para mim foi a questão dos gibis. Para quem não sabe, eu tenho uma enorme coleção de gibis até hoje. E muitos deles eu pretendo no futuro colocar para minha filha ler, consequentemente, né, quando ela estiver passando por esse processo de alfabetização. Pois a questão dela assimilar as gravuras e os desenhos dos gibis vai ser muito mais fácil para ela começar, né, o processo de leitura. Consequentemente, né, assim que ela tiver acesso a outras informações, outras matérias, a gente tenta integrar isso diretamente, né, para que a criança acabe aprendendo muito mais. Afinal, hoje em dia, mesmo com acesso à tecnologia, né, que é muito mais fácil no processo educacional, muitas crianças ainda têm uma certa dificuldade com relação a isso, pois a informação ela vem pronta para você, né? Em muitas fases é interessante você entender como que a informação é repassada para você, como que funciona o processo, né, para chegar aquela informação para a pessoa, né? Você não pode ter tudo pronto, tem que entender todo o contexto para chegar aquela informação até você. E muitas crianças têm dificuldade com relação a isso. Por isso que existe a importância dos pais sempre participarem do processo de alfabetização do seu filho, desde a creche até o final, né, do ensino médio. Se você tiver a possibilidade de sempre acompanhar os estudos do seu filho, é muito importante, pois consequentemente, né, você vai conseguir medir o grau de evolução dele até ele conseguir se virar sozinho.
Eu sei que tem muitas fases que são muito mais complexas, né? Principalmente para os pais que trabalham direto, que não tem tempo para conseguir dar aquela atenção exclusiva ao seu filho. Eu sei, a vida é muito corrida, porém se vocês tiverem separar alguns minutos do seu dia, consequentemente isso vai ajudar muito, né, no processo da criança, pois às vezes ela tem uma dificuldade e às vezes ela não pede ajuda para ninguém. E aquela dificuldade fica ali, vai ficando, ela vai se atrasando, os outros vão evoluindo, você nem percebe que o seu filho simplesmente estagnou. Então sempre confira as tarefas, se ele está aprendendo, converse com o professor, isso é muito importante, porque o professor sabe quais são as dificuldades do seu filho, principalmente com relação à alfabetização, né? Porque isso é muito importante. Qualquer coisa, qualquer que tiver agora no começo, vai ser refletido lá na frente. Eu mesmo, quando fiz a minha faculdade, eu fiquei realmente impressionado com pessoas que liam soletrando. Por quê? Porque não aprenderam tudo aquilo que elas puderam lá no começo. E isso interferiu na vida adulta lá na frente. Agora imagine a dificuldade de um adulto conseguir ler informações simples. Por quê? Às vezes não tem, né, aquela habilidade, o costume de ler algum livro, simplesmente lê manchete, não lê contexto, né? Quer ver vídeo pronto. Então, se você tiver a possibilidade de ler um livro, ler uma história para o seu filho, estimular ele a ler, consequentemente isso vai interferir muito lá na frente e o seu filho com certeza vai aprender as coisas muito mais rápido. Beleza? Eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouquinho mais. O que eu preciso para identificar palavras? A decodificação diz respeito ao reconhecimento de palavras, a identificação de palavras, ao ler controle. Eu ainda não entendi o que é isso aqui, mas eu estou conseguindo juntar aquelas letras para ler controle. Eu estou usando a minha rota fonológica para isso, tá? Então eu preciso, eu falei para vocês para a gente entender como a criança aprende. Ela tem habilidades que são de domínio geral da aprendizagem. Camila dá uma aula sobre isso lá no CAP. Neurociência e educação, quais as habilidades que a gente precisa para aprender? Se a gente for pensar para a leitura, eu preciso dos olhos, eu preciso da percepção visual, eu preciso da habilidade visoconstrutiva, que é conseguir fazer a relação entre aquilo que eu enxergo e trazer ela para o papel. Eu preciso da memória, e aí a gente tem vários tipos de memória no cérebro, tá? Uma delas é a memória de trabalho. A memória de trabalho que tem aqui na nossa cabeça, ela consegue guardar por pouquíssimo tempo, tá? É uma memória de capacidade limitada. Ela puxa lá de uma memória de longo prazo e ela consegue guardar vocabulário, enfim, aquilo que vai se criando, mas ela consegue guardar por alguns minutos. Por que a memória fonológica ajuda na decodificação? Porque eu vi o co, eu guardei o co na minha cabeça para continuar fazendo a leitura daquela palavra, tá? Não vamos entrar muito nisso. Tem as funções executivas. Então, várias questões neurológicas que vão permitir a aprendizagem dessa leitura, dessa decodificação. Por isso, muitas vezes, uma criança que tem dislexia tem algumas áreas cerebrais que estão comprometidas. É neurológico. E aí ela vai ter dificuldade na leitura, tá? O que eu preciso? Eu preciso conhecer as letras que fazem parte desse sistema. Conhecimento das letras. Sim, eu preciso conhecer o R, conhecer o V, conhecer o M, conhecer o I e assim por diante. Eu preciso ter conhecimento das letras. Sim, preciso ter conhecimento das letras, tá? Conhecer estes traçados, como eles funcionam, como eles são representados para conseguir ler. Eu preciso entender que essas letras e esse sistema, eles têm propriedades específicas, características específicas. Por exemplo, uma propriedade que a gente tem que saber como professora que a criança precisa aprender. Ela precisa aprender que o R está na palavra ora, na palavra agora e na palavra protagonista. Então, essa é uma propriedade do sistema. As letras se repetem em palavras.
eu tenho um repertório finito de letras e para construir palavras eu preciso usá-las em diferentes sílabas, em diferentes formações silábicas, em diferentes palavras. Consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É aprender a manipular as unidades linguísticas, as unidades sonoras. Vou falar mais sobre isso depois, tá? E aí, todos os níveis, a consciência fonológica se divide em níveis, todos os níveis vão me ajudar, tá? Manipular, então, entender que tem sons nas sílabas, quantificar quantas sílabas tem. Não tô só dizendo do ma, ka e o ko, as letras do macaco, mas também entender que tem macaco, eu abri a boca 3 vezes, essa palavra se divide em 3, certo? Então, essa é uma habilidade de consciência fonológica. E vocês, cuidam exatamente da alfabetização do seu filho? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Qual que é o processo que vocês fazem com relação ao seu filho? Quais tipos de tarefas que vocês estimulam eles a aprender? É muito interessante de trocar esse tipo de ideia, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal e não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!